Se vocês acham que eu vou fazer algum comentário, sairão daqui frustradíssimos. Eu não vou comentar absolutamente nada. A não ser que alguém que se emociona tanto com a apresentação de bebês é porque quer ser mãe logo, entendeu? Então tá certo. Muito bem. Minha gente, eu vou ler com vocês uma das histórias antigas das Escrituras, que está no livro de Números, capítulo 20, o contexto, quem conhece o mínimo de histórias bíblicas sabe que o povo hebreu está aqui atravessando o deserto, a caminho da terra prometida, há diversas narrativas sobre diversas facetas dessa travessia, dessa caminhada. Uma delas está nesse capítulo 20 do livro de Números, a partir do verso 2, a gente lê assim: Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Ele aqui está se referindo ao que tinha acontecido quando as tábuas da lei foram quebradas depois do bezerro de ouro e como é que muitos perderam a vida naquele terremoto que houve. Quem dera tivéssemos morrido com eles. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, que era o tabernáculo, e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu, que é uma maneira de dizer que o Senhor se fez presente diante deles. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, diante desta fale àquela rocha e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. E, de fato, a geração que entrou na terra prometida foi a geração seguinte. Esta geração, com exceção de Josué e Calebe, nenhum deles pisou na terra, nem mesmo Moisés. Essas foram as águas de Meribá, uma palavra que no hebraico significa amargura, águas amargas. Foi assim que aquele lugar ficou sendo conhecido, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Há muitas maneiras de trabalhar esse texto. Eu mesmo já preguei nesse texto diversas vezes e a mobilidade, a flexibilidade desse texto é muito grande, como ele enseja diversas maneiras de abordá-lo, como ele abre portas diversas para nós chegarmos aos seus ensinos e de lá tirarmos diversas aplicações para as nossas vidas, das maneiras mais diversas, mais diferentes, mais distintas. Hoje eu quero fazer um enfoque desse texto a partir do seguinte pressuposto. O deserto na Escritura é sempre símbolo de algo que vai mal.
Então, quando o texto diz que faltou água no deserto para a comunidade, é o mal acontecendo dentro do mal. É algo que já é ruim, que é atravessar um deserto, e de repente acontece algo de ruim no ruim, ou algo de pior no pior, que é mais ou menos o que eu acredito os nossos queridos sulistas, a partir de Santa Catarina para baixo, e essa semana, de maneira muito especial, no Rio Grande do Sul, estão sentindo. Esse sentimento de que a coisa já está ruim e, de repente, acontece algo que torna pior ainda. A desgraça dentro da desgraça. Quando você acha que a coisa não vai piorar e, de repente, ela piora. Quando você acha que já está no fundo do poço, descobre que, na verdade, não estava no fundo do poço, que há degraus ainda que podem ser descidos. Esse sentimento de que, puxa, onde vai parar isso? É mais ou menos isso que está acontecendo lá com os hebreus. E é o que também pode acontecer conosco. Então, o pressuposto é o seguinte: deserto na Escritura é o momento de desolação. Não só esse texto de travessia do deserto simboliza isso. Até uma terra prometida, onde mana leite e mel. Mas até chegar lá, você passa pelas agruras do deserto. Nós temos profetas, como João Batista, que viviam no deserto, isolados. E ele foi conhecido como a voz que clama no deserto. E a gente conhece bem as agruras pelas quais João Batista teve de passar. Um profeta no deserto que não é ouvido, não é atendido, e pior, tem o desfecho da sua vida tremendamente trágico, como aconteceu com João Batista, que teve um final muito trágico. Jesus mesmo esteve no deserto, 40 dias, 40 noites, no deserto, sozinho, sendo tentado, passando pela sua grande primeira provação no início do seu ministério. Então o deserto é sempre esse sinal de algo desolador, algo ruim, algo que nos prejudica, algo que nos deixa com um sentimento de abandonados, isolados, sozinhos, sem retorno, incompreendidos, como se nós tivéssemos de lidar com aquela situação e ninguém consegue compreender nossos sentimentos, nem as nossas dores ali. Então vamos entender que essa figura do povo no deserto sem água é uma figura que representa toda a nossa experiência existencial com a vida e com as nossas agruras na vida. Agora, nesse pressuposto também, que esse texto nos coloca de uma maneira figurada, mas bem real para todos aqueles que sabem o que é um deserto, nós temos sempre duas opções. Porque no deserto e nas nossas experiências, a pergunta que sempre nos é feita é esta: o que vamos decidir? O que vamos fazer? Como vamos lidar com isso? De que maneira vamos lidar com essa situação? De que forma vamos tentar nos mover nesse deserto? A escolha é sempre nossa. Às vezes, as situações com as quais nós lidamos de deserto não são escolhas nossas. Às vezes são. Há certas decisões que a gente toma na vida que nos colocam no âmago do deserto, no centro do deserto, no deserto mais árido que poderíamos experimentar. E aí são consequências ou decorrências naturais de escolhas que fazemos, de decisões que tomamos. E que por nossa vontade e porque nós decidimos assim, nossas escolhas têm consequências, nossas escolhas têm decorrências, nossas escolhas são rios que vão acabar desaguando em algum mar.
Então aí a gente acaba pagando por situações que nós mesmos criamos muitas vezes. Com quantas pessoas a gente conversa, e talvez você mesmo já tenha passado por essa experiência. Se eu pudesse voltar atrás e evitar isso, tudo que aconteceu eu faria, porque a gente sabe que o elemento provocador daquela situação ruim com a qual estamos lidando fomos nós mesmos. Às vezes com nossas precipitações, às vezes com o nosso egoísmo, às vezes com a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa arrogância ou nossa ignorância. Mas há situações que nós sabemos que nós é que provocamos e estamos colhendo os frutos. Mas há situações na vida, há desertos na vida, que não somos nós que provocamos. E tanto num caso como no outro, tanto com os desertos que provocamos, que são consequências naturais das escolhas que fazemos, quanto os desertos que não provocamos, que acontecem na nossa vida, que caem sobre nós e nos surpreendem muitas vezes, é sempre a mesma pergunta: o que é que agora nós fazemos com isso? E teremos sempre escolhas de novo a fazer. Se uma escolha lá atrás fez com que eu acabasse num deserto no qual eu estou sofrendo, aqui também talvez eu possa fazer algumas coisas para consertar erros, reparar erros, ou pelo menos diminuir efeitos dessas consequências. A mesma coisa acontece com os desertos que nós não provocamos, mas que acontecem, que são as grandes injustiças da vida, que são as grandes surpresas inevitáveis. A gente planeja tudo e algo sai do controle e desaba sobre nós algo que nós não esperávamos. Também, naquele momento, a gente tem que perguntar: e agora o que eu faço com isso? Eu volto a dizer, a escolha será sempre nossa. Nisso eu concordo em gênero, número e grau com o que o Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, dizia: o ser humano está condenado à sua liberdade. Nós não pedimos para nascer, nascemos, e a partir daí precisamos fazer escolhas. E a partir daí precisamos tomar decisões. E mais, fazer escolhas e tomar decisões entendendo que teremos de lidar com as consequências dessas escolhas e dessas decisões. Estamos condenados a isso. Não há como fugir dessa liberdade intrínseca que todo ser humano tem de tomar decisões, de fazer escolhas e de lidar com essas decisões e escolhas para onde nos levarem. O que temos aqui nesse texto é exatamente uma situação assim. Estamos no deserto. E estamos sem água no deserto. Há essa carência profunda, há essa sede profunda que todos nós seres humanos temos. Estamos no deserto da vida, temos de lidar com essa situação. E o que é que nós vamos fazer com isso? E o que o texto vai contando, e o que ele vai mostrando, é que há sempre algumas escolhas. Por exemplo, a primeira coisa que o texto mostra é que no deserto, numa situação de água faltando no deserto, a gente pode ficar amargurado, reclamando e murmurando o tempo todo, buscando culpados que não existem, remoendo raivas e ressentimentos interiores, ou podemos ir chorar no lugar certo. É exatamente essa primeira cena que vemos aqui. O que é que o povo fez? O povo escolheu a amargura. O povo escolheu ressentimento. O povo escolheu raiva. O povo escolheu revolta. Eles começaram a perguntar um monte de porquês, como é que pode. E o que mais me impressiona aqui são duas situações que eles mencionam,
e que mostram o que a raiva pode fazer. Naquele momento de grande raiva contra tudo que estava acontecendo, eles disseram para Moisés que sentiam saudade do tempo da escravidão e que preferiram morrer. Perceberam isso? Eles dizem, por que é que nós não morremos lá atrás, em vez de passarmos por isso? Para nós a morte era melhor do que isso que estamos vivendo agora. E outra coisa que eles dizem, por que é que não nos deixaram lá no Egito? Porque lá a gente tinha uva, tinha romã, tinha uma série de coisas, tinha, mas eram escravos. E a raiva, o ressentimento, a amargura era tão grande que nublava a capacidade de raciocinar, de maneira que estavam preferindo a morte do que a vida, e estavam preferindo ser escravos do que suportar um deserto para chegar numa situação de liberdade. Estavam invertendo aí as polaridades. Os momentos de deserto, às vezes, nos jogam, sim, nessa escolha que fazemos pela amargura. É uma escolha que podemos fazer. Eu vou virar um ressentido. Eu vou me sentir o grande injustiçado do universo. Eu vou voltar a minha raiva contra pessoas. Vou buscar culpados. Vou culpar meus antecedentes. Vou culpar a estrutura da vida. Vou culpar os astros, seja o que for. E aí eu me torno um ressentido, um amargurado, uma pessoa que está sempre murmurando. Essa foi uma escolha que fizeram. A outra escolha, Moisés e Arão fizeram, foi chorar no colo de Deus. Em vez de se tornarem amargurados, ressentidos, gente que não só enfrentava a desolação, mas que estava se tornando desolada. Porque uma coisa é nós enfrentarmos a desolação da vida, outra coisa é nós deixarmos que a desolação da vida nos transforme em pessoas desoladas. Moisés e Arão, diz o texto, entraram na tenda, no tabernáculo, aqui chamado nessa versão de tenda do encontro, foram chorar no colo de Deus. E foram dizer para Deus, a gente não entende. Nós não entendemos. O que é que está acontecendo? Por que viemos até aqui? Por que está acontecendo isso? Por que falta água? Por que o povo está com sede? A gente não está entendendo. Mas a gente está chorando no colo de quem pode entender nossos sentimentos. E aí a gente junta isso com o que o pastor André estava dizendo aqui naquele momento de abertura do culto, de lançarmos nossas ansiedades no colo do Senhor. Então essa é a primeira escolha que podemos fazer. Ou a gente vai chorar no lugar errado, no lugar que só vai aumentar a nossa revolta, no lugar que só vai aumentar a nossa amargura, no lugar que só vai aumentar nosso ressentimento, ou vamos chorar no lugar certo. Ou vamos a quem realmente pode nos confortar, nos consolar, que é o colo do Senhor. Ou vamos a Ele e nos abrimos, e abrimos nosso coração e nosso sentimento, como Moisés e Arão abriram. E disseram ao Senhor, Senhor, como vamos dar água para esse povo? O que é que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo aqui? Então essa é a primeira escolha. Se o deserto é inevitável, se já estamos no meio do deserto, se estamos lidando com o deserto, a gente pode escolher. Pode escolher entre nos tornar pessoas revoltadas, amarguradas, ressentidas, ressecadas, desoladas, ou chorarmos no lugar certo. Chorarmos no colo daquele que pode nos confortar. Naquele que, embora não dê razões, nos dá compensações. O mesmo colo no qual Jó foi chorar, cheio de perguntas. E talvez isso seja o mais significativo no livro de Jó. Não há respostas.
Em nenhum momento Deus responde para Jó o que é que estava acontecendo. Mas Jó diz a ele, vamos compensar isso aí. E aí o texto diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó e nada foi explicado. Eu acho que o que a gente mais, quando eu leio o livro de Jó, eu sinto que o que eu mais me identifico com Jó não é o fato de que nós lidamos também com sofrimentos na vida. É o fato de que, às vezes, nada é explicado. Nós estamos nessa nau sem explicações, assim como Jó também estava. Entretanto, ele sabia o colo no qual ele devia chorar. E mesmo sem ter explicações, e mesmo sem entender, porque a vida tem seus mistérios, ele lá recebeu consolo, conforto, consolação e compensação. Então essa é uma escolha nossa, é a primeira escolha. Nós vamos nos tornar pessoas ressentidas, que murmuram sempre, que reclamam sempre, que estão sempre amarguradas, ou vamos chorar no lugar certo, e vamos para o colo de Deus, e vamos deixar que Ele então nos conforte, nos fortaleça, e embora não dê explicações, nos dê forças para enfrentar esses momentos de deserto e superarmos esses momentos de deserto. Uma outra escolha que a gente vê e que foi feita em seguida foi a escolha de Moisés. Deus disse a Moisés, olha, então tá bem, Moisés, vamos resolver isso. Vai lá, você vai a uma rocha que tem lá e vai dizer à rocha que ela verta água, que ela oferte água, que saia a água dela. E com essa água que vai sair da rocha, aí você vai descedentar o povo. E o que a gente vê acontecer é Moisés indo à rocha, e aí, dominado por um sentimento de revolta contra o povo, de indignação contra a indignação do povo, de não aceitar a murmuração do povo, ele, em vez de falar à rocha, ele bate 2 vezes violentamente na rocha. Sabe, você não podia bater no povo, mas bate na rocha em vez de bater no povo. Já aconteceu isso com você? Com raiva daquele colega do trabalho. Você não pode bater nele, mas você pega um travesseiro, faz de conta que é ele. O C.S. Osborne, num livro que ele tem chamado A Arte de Compreender a Si Mesmo, ele sugere isso. Ele sugere isso. Quando você estiver com muita raiva de alguém, pega uma almofada, alguma coisa... um daqueles sacos de boxe, tá? Sacos de lutar boxe, bota ali pendurado. E aí vai lá e dá o primeiro soco. Fulano, toma! É melhor do que você ir lá dar o soco na pessoa certa, né? Descarrega aqui a raiva, tudo que você está sentindo. Moisés fez mais ou menos isso. Não podia bater em cada um do povo, mas bate 2 vezes na rocha. E a água veio do mesmo jeito. Esse momento de bater na rocha 2 vezes se torna ali tão significativo que mais tarde, quando a gente vê Jesus falando que é a água que descedenta, a gente logo lembra desse texto e vai mais fundo ainda. A gente lembra que Jesus verteu essa água justamente porque ele foi ferido. Porque ele foi ferido e verteu a água que descedenta. Bem, o fato é que aqui nós temos uma grande escolha também que podemos fazer nesses momentos de deserto na vida. A gente vai falar a rocha ou vai bater na rocha? E deixe-me dar aqui um exemplo muito concreto. Nesses momentos de grande aflição na vida, nós nos tornamos menos tolerantes com as pessoas às vezes. A gente já está com a cabeça cheia de problemas. E aí lidar com pessoas fica mais difícil. E aí, provavelmente, a gente cria alguns conflitos com pessoas nesses momentos de deserto. As pessoas são incapazes de entender que a gente já está num momento difícil.
Mas quando se trata desses relacionamentos, essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Quando a gente vai resolver um problema, quando a gente vai resolver um conflito, quando a gente vai tentar harmonizar as coisas, a gente vai batendo na rocha ou a gente vai falando a rocha? A gente vai agredir ou a gente vai tentar conciliar? A gente vai chegar arrebentando ou a gente vai tentar resolver as coisas a partir de um diálogo, de uma conversa? Isso também é escolha nossa. E muitas vezes, quando a gente resolve resolver as coisas batendo na rocha, sair batendo com raiva, sair batendo com indignação, sair batendo com furor, fica mais difícil depois consertar as coisas. Fica mais difícil depois reparar as coisas. Bom, quando se trata de relacionamento, é sempre melhor falar à rocha do que bater na rocha. E é claro que o Evangelho também nos ensina que não há coração, por mais duro que seja, que não possa ser alcançado com um gesto de amor, com um gesto de misericórdia, com um gesto de compaixão. Mas essa é uma escolha nossa também. Às vezes a gente opta por bater na rocha e vai criar um problema que a gente podia ter resolvido de outro jeito. E aí vai ter que lidar com as consequências disso que podiam ter sido evitadas se a gente tivesse resolvido de outro jeito. É uma escolha que precisamos fazer. Enfim, terceiro tipo de escolha, um terceiro tipo de decisão aqui que precisava ser tomada. Aí o texto termina dizendo que por causa disso que aconteceu, aquele lugar ficou conhecido como Águas Amargas. Sempre que passassem por ali e perguntassem por que esse lugar se chama Meribá, por que esse lugar se chama Águas Amargas, a pessoa explicaria, porque aqui o povo de Israel duvidou de Deus, porque aqui Moisés com raiva bateu na rocha, porque aqui as pessoas, em vez de chorarem no colo de Deus, se tornaram pessoas amarguradas, revoltadas, ressentidas, porque aqui, em vez de vir a água de forma doce e suave a elas, a água chegou de forma turbulenta. Por isso que esse lugar aqui ficou para a história com o nome de Águas Amargas, e essa é outra escolha que a gente vai ter que fazer. Como é que a gente vai querer que as pessoas nos conheçam? Como é que a gente vai querer que as pessoas nomeiem a nossa história? Que história você está escrevendo com a sua vida? Como é que as pessoas vão reconhecer a sua história? A sua história será a história de Meribá? A história das águas amargas? Ou a sua história será a história das águas doces? Como é que você está se deslocando entre as pessoas e como é que você está marcando a vida dessas pessoas? Que memória você está deixando junto às pessoas que convivem com você? A tabuleta que vai descrever como foi que a sua história transcorreu, o que ela vai dizer? Que ali você tem uma história de amargura, de revolta, águas de Meribá? Ou você tem uma história de serenidade, de docilidade, de obediência, de mansidão, de bênção? Como eu disse a vocês, esse texto nos reporta a outro texto. Esses textos do Antigo Testamento sempre nos reportam a textos do Novo Testamento, que tem um vínculo muito íntimo, muito próximo entre si. E esse texto da água que descedenta ao povo é, de novo, lembrado lá na frente, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e diz a ela: olha, essa água que você está tirando do poço
vai matar sua sede agora, mas depois você vai ter sede de novo. Entretanto, a água que eu der a você, você nunca mais terá sede. Porque essa água que você vai beber é um tipo de água que você vai voltar a ela novamente. A água que eu dou é outro tipo de água, não é a água que mata a sede física, não é a água que mata a sede visível, não é a água que mata a sede que pode ser medida. Essa é a água que mata a sede de dentro, que mata a sede da existência, que mata a sede interior, que mata a sede do coração, que mata a sede da realização humana. Essa é a água que eu estou oferecendo a você. E quando ele diz àquela mulher que ela era uma pessoa que procurava se encontrar, ele se refere exatamente a uma carência profunda daquela mulher, que provavelmente, por não amar a si mesma, nem respeitar a si mesma, buscava sofregamente o respeito e amor dos outros. Por isso ela nunca conseguiu encontrar alguém que realmente a satisfizesse. Jesus vai dizer a ela: olha, você vai continuar procurando, você vai continuar buscando. Essa carência interior não são os amores concretos, humanos e carnais que pode matar. Eu quero dizer a você essa noite que nós também estamos diante de uma escolha sempre. E mais uma vez, nós vivemos desertos na nossa vida. Nós enfrentamos desertos na nossa vida. O importante é sabermos que tipo de água vamos beber para enfrentar esses desertos. Que tipo de água vamos beber para continuar caminhando? Que tipo de água vamos beber para chegar no nosso destino? A escolha é sempre nós. Somos nós que fazemos essa escolha. É uma escolha que depende daquilo que decidimos. Então a pergunta é essa: o que é que você vai decidir? Se tornar uma pessoa amarga e ressentida, ou vai chorar no colo daquele que pode confortar e, às vezes, sem dar explicações, fortalecer para que continuemos caminhando? A escolha é sempre nossa. Você vai querer passar a vida batendo na rocha, ferindo a rocha, tirando água a muque, e na base da agressão, ou você vai confiar, vai depender, vai se submeter ao amor e ser instrumento de amor? O que você vai querer fazer da sua história? Uma história que seja lembrada por amargura, ou uma história que seja lembrada por confiança, por docilidade, por serenidade? A escolha é nossa. E aqui Jesus responde àquela mulher a mesma coisa que nos responde. A única maneira de, na travessia do deserto, a única escolha que podemos fazer, que traz para nós uma água que realmente vale a pena para que atravessemos nossos desertos, é o que Jesus faz dentro de nós. É o que Jesus podia fazer no interior daquela mulher, no coração daquela mulher, e é o que Jesus faz conosco, no nosso coração e na nossa vida. Essa noite, antes de sairmos daqui, antes de voltar para os seus desertos, antes de continuar a travessia dos seus desertos, faça essa escolha aqui do que você quer. Você vai querer a água que Jesus pode lhe dar, a água que pode dessedentar seu coração, a água que pode renovar o seu ânimo, renovar a sua esperança, renovar as suas forças? Ou você vai se ensimesmar, ficar dentro de você mesmo, buscar suas próprias rochas, ferir suas próprias rochas, e escrever uma história de amargura, de revolta, de indignação e de ressentimentos? A escolha é sua, como a escolha é de qualquer um de nós. A escolha sempre é nossa. Curva a sua cabeça comigo e diga ao Senhor o que é que você quer. Fique agora só você e Ele, com o seu coração voltado para Ele. Você sabe o deserto que você está passando,
ou que vai vir a passar e quer estar preparado para ele. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero essa água. É claro que eu quero essa água. É claro que eu não quero escrever a história de Meribá, eu quero escrever a história das águas calmas, das águas serenas, das águas tranquilas. Não permita, Senhor, que eu me torne um ressentido, um amargurado, um revoltado contra tudo e contra todos. Mas mexe comigo por dentro, muda o meu coração, muda a minha cabeça, muda a minha vida. E me ajuda a passar por esses desertos com a água certa. A água que nunca vai faltar. Que é essa água que vem do amor e da graça de Deus. Diga isso a Ele, nessa sua oração e nessa sua conversa com Ele.